Flora do Enem apresenta... Ô, produção! Não, assim não vai dar. Essa trancinha ok com a mistura de Let It Go com o Vega do Street Fighter, mas essa coroinha de flores, só porque é biologia? Ah, não. Roda a vinheta, vai. Vou usar isso. Hora do Enem no ar, em clima de emoção. É que a nossa convidada é uma biomédica especialista em neuromarketing. Ela explica como os avanços da neurociência podem ajudar empresas a entender o cérebro do consumidor. Ana Carolina Souza. Mas antes de mergulhar no futuro da biologia, a gente dá uma olhada nos clássicos com a ajuda do professor Adilson Teixeira. Chega mais. E aí, professor? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, Diga. bom, Darwin é super importante para a biologia, mas é um nome que marca presença no Enem? No Enem, a gente tem alguns temas que são mais relevantes, né? Aqueles mais cobrados comumente. E o darwinismo, por consequência, ele faz parte desse conjunto de temas. Ele faz parte desse top 5, digamos assim, de temas, sim. Com isso em mente, vamos ver uma questão? Vamos lá. Roda aí. Está na hora do Enem, sou professor de biologia. E a gente vai fazer mais uma questãozinha agora da prova de 2014, hein? Embora seja um conceito fundamental da biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice, meu Deus, é o ápice, é o auge do processo evolutivo, é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Você acha realmente que você está no topo da cadeia alimentar? Você acha que está no topo do processo evolutivo? Você acha mesmo que você é mais evoluído do que um chimpanzé? Sou não, Edu? Você é mais evoluído? Filho, você não é mais evoluído que uma barata. Como não? É não, filho. Você é mais evoluído que uma bactéria? Também não. Tá? O que você pode ser mais do que uma barata, você é mais complexo. Você é mais, digamos assim, tem mais enzima, tem mais estruturas. Mais evoluído, não. Certo? Uma barata? Também não? Também não. Imagina... A barata, ela convive no mesmo ambiente que você, tá? Ela vive no mesmo ambiente, ela come a mesma comida que você. Deixa lá o seu prato de comida, ela vai lá de noite, pega lá a sua comida, aí quando você vai lá, você vai comer a comida que ela comeu ontem à noite. Tá tão adaptado quanto você. Ai, que nojo, pois é. Beleza? Dizer que ela é mais bem adaptada já é um outro papo, já muda um pouquinho. Mas você não é mais evoluído que ela não, tá? É mais complexo, é mais enzima, mais hormônio, por aí vai. Então tira essa ideia que você é o auge do processo de evolução, porque não é, certo? Dá uma olhada que ele vai te perguntar, ó. Ele quer saber o seguinte, tá? Ela não é compartilhada por muitos cientistas, ele quer que você descreva pra gente aí, ó, qual é o conceito de evolução. O que é evolução? Evolução é a modificação de características, é o incremento do tamanho corporal, é a complexificação de seus sistemas, é a melhoria de processos e estruturas e a especialização de uma determinada finalidade. Caraca, quanta informação, né? Olha aqui pra mim, vai. Eu comparei você com uma barata, você com uma bactéria. Você é mais complexo. Opa, mais complexo, eu marco a letra C. Olha para a letra C. Pô, a evolução é a complexificação de seus sistemas. Aí, de novo, volta para mim. Você está de novo com a ideia que você é mais complexo que uma barata. Tu não é, cara. Tu não é, tu é mais complexo. Isso é evolução? Quem disse que você é mais evoluído? Entendeu? Tá? Vamos para o pessoal correto, tá? Evolução, cara, é simplesmente o processo de modificação que acontece ao longo do processo histórico, ao longo da evolução das espécies. Não só a espécie humana. Todo mundo vai se modificando, tá? Surge uma característica de forma eventual, de forma aleatória. Isso é evolução. Agora, essa coisa nova que surge pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo do tipo de pressão ambiental que você tem ali. Estão entendendo? Deixa eu dar um outro exemplo para você. Tá? Imagina peixe. Imagina peixe em ambiente abissal. Vive lá no fundo do oceano, tá? Não tem luz nenhuma. Cara, tu acha que o teu olho de qualquer animal é uma estrutura complexa? Pra cacete, tá? É extremamente complexo. Tem uma série de estruturas ali, cara, que precisam gastar, consomem muita energia. Agora imagina lá no fundo, tá? Será que é vantajoso um peixe ter olho lá embaixo? Acho que não, né? Para que serve um olho? Estrutura complexa que gasta energia pra caramba, tá? Lá embaixo, cara, quem não desenvolve o olho, quem não gasta muita energia, tá? Tem um pouco de vantagem. Olha um exemplo.
aumentou a complexidade, tá? Mas lá embaixo não é a vantagem. Então, cuidado, ser mais complexo nem sempre, necessariamente, vai te trazer uma vantagem. Nesse caso, vai te trazer uma desvantagem. Deu para entender? Certo? Então, a evolução não é necessariamente, cara, o aumento da complexidade. A evolução não é isso. Beleza? Evolução é a seleção do mais bem adaptado. Lembra de Charles Darwin? A ideia de seleção natural não vai confundir com a ideia, cara, de Lamarck. Lamarck falava que os indivíduos, caras, eles iam se adaptando, modificando. O ambiente provocava modificação. A palavra mágica qual é? O ambiente seleciona. Para Lamarck, a palavra mágica qual é? O ambiente induz modificação. Então vai ter o seguinte, ó, para Darwin, certo? Aqui, ó, o ambiente. E para Lamarck, compara, vem comigo. Para Lamarck, para Darwin, o ambiente, ele não modifica. O ambiente seleciona. O exemplo clássico da girafinha, girava de pescoço longo, girava de pescoço curto. Tá? As duas coexistiam. Só que com o tempo, o ambiente seleciona só de pescoço longo. Lamarck, o ambiente determina modificações. Determina, certo? Só tinha um tipo de girafa, tá? Com o tempo, o ambiente determinou que ele tivesse que essa girafa de pescoço curto se transformasse em girafa de pescoço longo. Então, muito cuidado, certo? Na seleção natural de Darwin, tá? A seleção natural, cara, ela reduz a variabilidade. Tá? Vem comigo, ó. Você tem girafa de pescoço longo e girafa de pescoço curto. A seleção natural vai eliminar essa daqui. Então, ela reduz uma variedade e favorece essa. Certo? Foi? Olha para as opções que a gente tem. Gente, o que é evolução? É o incremento do tamanho? Não, né? Tá? É a complexificação de sistemas? Nem sempre, cara. Vamos falar do olho do peixe. Melhoria de processos e estruturas? Pô, acabou de perder o olho ali, ó. Você não melhorou nada ali, né? Tá? Não necessariamente melhora. Tá? Especialização? Também não. O olho é bem mais simples, tá? Agora, modificou? Modificou. Olha para mim, seja para mais, seja para menos, qualquer tipo de modificação está mostrando para você um pouco de mudança, um pouco de adaptação que os seres vivos possuem. Isso é evolução, beleza? A modificação de características, se vão ser boas, se vai ser bom, se vai ser ruim, seleção natural que vai se carregar disso, certo? Grande abraço, prazer e até a próxima. Valeu! Valeu, professor Eduardo! Evolução é um assunto muito frequente na prova do Enem, tô certo? Demais. Se a gente fosse elencar, como eu tinha dito, 5 temas, a evolução, ela com certeza aparece em um deles. Ela ocupa pelo menos ali a 3ª posição, digamos. Para quem quiser pesquisar, é a questão 53 do Enem 2014, caderno azul. Darwin viveu no século XIX, entre 1809 e 1882. Continua atual? É muito atual, assim, apesar de algumas das suas colocações, obviamente, terem sido modificadas com o desenvolvimento da tecnologia, o Darwin, ele fez pressuposições que elas se mantêm atuais até hoje. A base da evolução, até hoje, ela é estudada de acordo com o que o Darwin falou. Evolução sempre tem a ver com Charles Darwin? Não necessariamente. A evolução ela começou a ser descrita muito tempo antes, na verdade. Assim, na Grécia Antiga já se falava sobre evolução. Claro, quando o racionalismo ele vem à tona e ele ganha corpo, a evolução ela vem a ser mais discutida e para o aluno que vai fazer o Enem, é importante ter 2 nomes na cabeça. O do Charles Darwin e, em particular, o do Lamarck. E o que o candidato precisa saber sobre o tema? Bom, quando a gente fala sobre o darwinismo, é importante a forma de se colocar. Falar sobre o Darwin ou falar sobre a evolução do ponto de vista darwinista, que, como eu disse, é a forma como nós a tratamos hoje, é entender que um organismo ele não surge ao acaso. As características, elas são selecionadas pelo ambiente. Não existia qualquer informação sobre DNA, sobre genética, sobre biologia molecular à época do Darwin. Então, todas as colocações a respeito do Darwin, elas têm que ser levadas em consideração sobre a ótica, sobre a visão da seleção natural. A seleção natural nada mais é do que a capacidade ou a propriedade que o ambiente tem de selecionar aqueles organismos que portam as características mais vantajosas. O professor falou da diferença entre as teorias de Darwin e Lamarck. Alguma delas é mais certa que a outra? É importante, de novo, a gente ressaltar que, durante o racionalismo,
um apoia o outro. Às vezes a gente coloca um como mocinho e o outro como bandido, porque o Darwin trouxe informações que se provaram mais corretas. Mas isso não significa que as ideias do Lamarck estivessem completamente erradas, ainda que a gente aceite hoje o darwinismo. E quem foi Lamarck? Bom, o Lamarck, ele é um pouquinho mais antigo do que o Darwin. Eles chegam a ser contemporâneos ali durante algo como 20 anos antes do falecimento do Lamarck. E ele foi um dos primeiros a trabalhar a evolução do ponto de vista científico. O Lamarck, ele parte do pressuposto que não existe fixismo. O fixismo seria a teoria oposta à evolução. Ou seja, não existem hoje os mesmos organismos que existiram no passado. Esses organismos eles foram modificados ao longo do tempo. E o Lamarck é o primeiro a propor isso. Dentre as inúmeras propostas dele, duas ficaram mais famosas, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Isso é informação importante para o candidato que vai fazer a prova do Enem. Professor, muitas vezes quando a gente vai explicar a teoria da evolução, a gente acaba sendo lamarquista. Por quê? Pela forma de falar, pela forma como nós nos expressamos. Repara que a gente estava conversando, o Darwin, ele explica que um organismo, ele é selecionado pelo ambiente. O Lamarck, com base na lei do uso e desuso e na transmissão dos caracteres adquiridos, ele fala que um organismo, ele se adapta. É como se você, por necessidade do ambiente, porque o ambiente mudou, desenvolvesse características ou perdesse características para ficar melhor naquele local. O Darwin não. O que o Darwin fala é, você tem essas características, você nasceu com elas. Eu não sei como, mas você nasceu, você tem. E a partir desse momento, você vai ser melhor ou pior no ambiente. Professor, que conteúdos podem aparecer associados à evolução na prova? Isso é legal da gente chamar atenção, porque evolução é um tema que, dentro da biologia em particular, ela passa por todos os outros eixos. A gente pode falar de evolução associada à fisiologia humana, que é um tema extremamente recorrente no Enem. A gente pode falar de evolução quando pensa nos modelos celulares. Então, para um organismo funcionar, a célula tem que funcionar. E uma célula ela pode ser mais complexa, menos complexa, com mais ou menos estruturas. De onde vieram essas estruturas? Como é que elas surgiram? Isso é evolução. Evolução joga muito com a ecologia. Óbvio, se a ecologia estuda o ambiente, e o ambiente seleciona os organismos, faz todo sentido imaginar que a ecologia e a evolução sejam temas que dialoguem muito. A teoria da evolução pode influenciar, inclusive, outros campos do conhecimento, né, professor? Além da biologia, claro. Isso é verdade, porque vamos parar para pensar o seguinte, se a evolução pelo darwinismo, sem levar em consideração o neodarwinismo e todas as características moleculares que nós conhecemos hoje, se a evolução segundo o darwinismo, ela trabalha com a seleção do mais apto, para pensar no contexto social que isso pode trazer. A área de humanas é muito influenciada, e já foi muito influenciada, pelo darwinismo, que é o que se fala como darwinismo social. Então, muitos foram os pesquisadores e os humanistas que tentaram justificar a prevalência ou a superioridade de uma raça, conceito que de cara na biologia já não faz o menor sentido, pela superioridade intelectual, pela seleção de um determinado organismo ou de uma determinada etnia que fosse mais apta. Isso seria uma justificativa do porquê determinados povos acabam dominando e escravizando outros. É claro, e sem entrar muito numa área que não me pertence, que isso não faz sentido. Não faz sentido porque não existem mais, desde que nós nos entendemos como gente, raças humanas, elas não fazem parte da nossa discussão e outra coisa importante é levar em consideração que as diferenças entre humanos, elas são muito pequenas. Para a gente ter uma real dimensão disso, olha que curioso. Nós dois, que somos nada aparentados, Land, em termos de consanguinidade, nós podemos ter coisas em comum mais parecidas, ou mais coisas em comum, do que talvez você com os seus irmãos ou eu com os meus irmãos. O que significa que não há qualquer base que justifique a existência do darwinismo social. Agora, para terminar o nosso panorama darwinista, bom, aquelas duas perguntinhas clássicas. Quando a gente aprende esse conteúdo na escola? Segundo os parâmetros curriculares nacionais, ela é ensinada no terceiro ano. O aluno ele tem um panorama geral da biologia primeiro, então ele já conhece um pouco de tudo e agora ele fecha isso com chave de ouro. Eu já sei como que são os organismos. Agora vamos entender por que eles são desse jeito. E para a galera que quer evoluir nos estudos, qual é a dica? Bom, eu acho que a dica mais óbvia
é ler o livro do Charles Darwin. Ele é famoso, ele é A Origem das Espécies, foi a divulgação da teoria de seleção natural e seleção sexual. Lembrando que, ainda que a gente não cite esses nomes, o Darwin ele publicou esse livro junto com o Wallace. Então, na verdade, a teoria de Darwin e Wallace. Esse livro, apesar de não ter uma linguagem tão fácil, mas ele é um livro importante como bagagem. E tem filmes e tem seriados que vão ajudar a gente nisso também. Então, é um filme que eu acho muito bacana, apesar de ser antigo para quem vai fazer a prova do Enem hoje, para quem está saindo do ensino médio, que é o filme Gattaca. O filme Gattaca, ele trabalha com uma coisa bastante interessante, em particular quando a gente fala de darwinismo social, porque o filme se passa no futuro e chegou um momento em que a gente consegue selecionar as melhores características que um embrião vai ter. Então, o embrião ele já nasce com tudo de bom. Claro, quando você pensa na eliminação de doenças potencialmente perigosas, isso é maravilhoso. Mas a discussão que o filme traz gira muito em torno das consequências sociais disso. Imagina você tentar conseguir um emprego e te pedirem um exame de DNA antes. E no YouTube, que eu acho que é mais fácil ainda, porque todo mundo tem acesso, o canal Nerdologia, que trabalha justamente com esse conteúdo nerd de ciência, ele já fez várias abordagens sobre isso. Uma, inclusive, que é a pergunta clássica, a pergunta de R$1 milhão, que é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta ela já é respondida hoje, mas ela tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Ela tem tudo a ver com evolução dos vertebrados. E você? Alguma vez olhou para uma pessoa e se perguntou o que se passava na cabeça dela? Será que isso é possível? A nossa convidada de hoje responde. A Ana Carolina Souza é neurocientista e especialista em neuromarketing. Ana, por gentileza, seja bem-vinda. Dá licença. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer é todo Conhecer. nosso. Obrigada pelo convite. Vem cá, que história é essa de ler a mente das pessoas? É assim mesmo? Não, então, mais ou menos. Não é bem assim, não. Eu falo que eu preciso dos aparelhos para conseguir ler alguma coisa, né? Todo mundo tem medo de neurocientista porque acha que a gente vai conseguir ler a mente dos outros olhando, mas não é bem assim que funciona, não. A gente consegue saber algumas coisas de comportamento. Essa é uma das áreas que a neurociência permite trabalhar. O que faz o neuromarketing? O que é o neuromarketing? Basicamente, neuromarketing é uma área aplicada da neurociência. Então, o que a gente faz é trazer o conhecimento acadêmico da neurociência e levar para o mercado estudando todos os pontos de contato do marketing. Então, normalmente, quando você tem um comercial de TV, um produto que você vê lá no supermercado, para lançar isso no mercado ou apresentar na televisão, ele passa por alguns testes, que chama pesquisa de mercado. Para fazer a pesquisa de mercado, você normalmente pergunta para as pessoas o que ela entendeu, o que ela achou, o que ela gosta, quanto ela pagaria por aquele produto e coisas assim. O que acontece é que grande parte do nosso comportamento ele é irracional, intuitivo. E é aí que entra a neurociência. A gente tenta, então, entender o que as pessoas querem, o que elas gostam, o que chama a atenção delas, usando alguns testes que vêm da neurociência, alguns equipamentos para isso. Por isso que acham que a gente consegue ler a mente das pessoas, mas não necessariamente. Que outras áreas que usam da neurociência? Você pode trabalhar com neurociência de várias formas, né? Então, você pode trabalhar na área acadêmica com pesquisa da parte celular, molecular, como as células funcionam, qual é o tipo de célula que você vai estudar dentro do sistema nervoso. Você pode trabalhar com sistemas, então os circuitos, as diferentes áreas, até a área de comportamento, que então é a minha formação, né? Então, você trabalhar tentando entender o comportamento humano, e aí é que a gente acha que parece psicologia, tem um pouquinho a ver, todo mundo está tentando entender o comportamento. A diferença é que a gente usa a fisiologia como base. E por isso utilizar esses equipamentos, fazer teste em laboratório. Então você trabalha com uma medida mais objetiva que a gente fala. Você faz experimentos de laboratório para saber o que as pessoas sentem. E tem algum caso que te chamou a atenção? Tem. Eu falo que de todas as pesquisas que a gente já fez, a gente pode trabalhar de várias formas, né, com neuromarketing. Então você pode trabalhar analisando comercial de TV, como eu falei, desenvolvimento de um produto, a percepção de uma marca. E de todos, o mais curioso que eu já fiz foi tentar entender a diferença da emoção para o som de um esguicho de um produto de limpeza. E eu falei assim, poxa, mas eu nem imaginei que o som era diferente, né? Se eu pegar a embalagem de um produto A e a embalagem do produto B, o som é diferente. É diferente? É diferente. E o cliente queria saber se essa diferença provocava uma emoção que fosse relevante. E, de fato, a gente percebeu que a maioria era negativo e, na verdade, tinha um espaço ali para criar um som que fosse agradável. Aí que tá. Então, vocês identificam as emoções? Como a neurociência vê as emoções? Isso, exatamente. Como eu falei, a base é toda baseada na fisiologia. Então, para isso, a gente usa alguns equipamentos. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, o eletroencefalograma, que vê a atividade elétrica do cérebro. Você vê o padrão de onda cerebral, tendo o seu desenhozinho ali. E aí, a gente consegue pegar, por exemplo, o quanto chamou a atenção, o quanto aquilo é agradável ou desagradável, no sentido de buscar aproximação ou provocar até uma rejeição.
Qual é a chance da pessoa lembrar daquilo no futuro, que é a memorização? São alguns indicadores que você pode fazer com essa medida, por exemplo, então é muito bom para testar a comunicação. Você pode medir a atividade cardíaca, então a gente sabe quando a gente fica emocionado que a gente tem palpitação ou o coração muda, a gente usa isso também. O suor da palma das mãos, a gente também sabe, quando a gente está muito nervoso, muito ansioso, você sente a mão ficar gelada ou sente os pés escorregar do sapato, é uma medida que você pode fazer, que tem a ver com a intensidade. Expressão facial é outra forma, então a gente normalmente sorri quando está feliz ou não, só que você pode fazer isso com eletrodos. Então, são várias medidas e todos esses dados vão ser trabalhados com metodologia científica que a gente fala. Então, qual é o objetivo desse cliente, qual é o problema dele, como se fosse uma pesquisa de laboratório. Agora eu quero saber de você, como você foi parar nessa área? Então, na verdade, a neurociência é uma especialização. Então, você tem que ter uma formação de base. Eu sou biomédica de formação, minha formação foi toda pela UFRJ. E desde a graduação eu queria muito entender o comportamento humano. Por que as pessoas sentem o que sentem? Por que elas fazem o que fazem? Que é o que a gente faz. E aí eu fiz iniciação científica num laboratório de neurociência comportamental, que é uma das carreiras em neurociência. E depois fiz mestrado, doutorado. E no final do doutorado eu decidi, então, com outro sócio, a gente abrir uma empresa. Na verdade, ele me convidou para abrir uma empresa, que é a ForBrain. Essa é a primeira empresa no Brasil a oferecer esse tipo de pesquisa e a gente tem muito orgulho com a empresa daqui do Rio e aí a gente desenvolveu tudo aqui e tem bastante orgulho da qualidade do que a gente faz. Então, a orientação sempre que a gente dá, se a pessoa quer trabalhar com neurociência, ela pode escolher uma formação básica que já tenha muita fisiologia, então, por exemplo, medicina, fisioterapia, biomedicina. Normalmente você tem bastante fisiologia e você pode trabalhar com esse lado mais dos sinais, do processamento, entender como que as pessoas reagem, né, fisiologicamente, olhando para o corpo delas. Mas você também pode trabalhar vindo de uma área que tem mais subjetividade. Então, psicologia, sociologia, antropologia também vão entender o comportamento humano. O que muda é a maneira como a gente faz isso. De onde surgiu esse interesse pela neurociência? Porque você falou como chegou lá, mas não falou qual, de onde surgiu o interesse. Então, na verdade, minha mãe é antropóloga, né? Então, já acho que tem um viés aí de entender as pessoas. Eu sempre tive muita curiosidade de saber por que as pessoas ficavam doentes quando ficavam estressadas, por exemplo. O que acontecia, né? Qual era a relação entre a emoção e a saúde? E foi assim que eu decidi começar a estudar. E aí eu tive uma orientação para fazer esse curso. Falei, olha, se você quiser trabalhar com pesquisa, você pode seguir essa carreira. Então, você falou que a sua empresa é a primeira a fornecer esse serviço de neuromarketing no Brasil? Isso, exatamente. Foi a primeira, tem 7 anos agora. Caramba, então... E vem cá, tem projeções de que isso aumente? Como é que está o mercado de trabalho em neuromarketing? Legal. Então, a gente quando começou, ninguém tinha ouvido falar, né? Então, era super raro. Você falava assim, olha, eu sou neurocientista, já é meio estranho, trabalho com neuromarketing, mais estranho ainda. Então, a gente criou um papel de educar, que a gente fala. De fazer palestra, de fazer curso, de dar treinamento, para que as pessoas vissem o que seria essa aplicação da neurociência para o mercado, mais especificamente para o marketing. E aí, ao longo desses anos, a gente foi conquistando um papel de referência, que a gente fala, né? As pessoas olharem e falam, não, legal, o trabalho é bem feito, né? Tem como fazer pesquisa fora dos institutos de pesquisa, que é uma coisa ainda muito pequena no Brasil, a gente tem que incentivar mais. E a gente vê que cada vez tem mais gente interessada em neurociência. Interessada em entender por que as pessoas se comportam como elas se comportam. Da onde vem isso, né? Esse outro lado nosso que eu falo que é o lado emocional, que a gente negligenciou muito tempo. Então, a gente aprende que o ser humano é um animal racional. E ele é. Mas e todo esse outro lado? A gente estima que 95% da atividade do seu cérebro seja inconsciente. Então, tem uma parte enorme desse comportamento que a gente vê a partir de outros estudos. As empresas, os anunciantes, precisam de pesquisadores que vão fazer a leitura dos dados, que vão contratar as pesquisas. Então, é um campo que a tendência no Brasil é abrir. A pesquisa de mercado no Brasil ainda é muito pequena, frente a outros países, né? Mas a tendência é isso se expandindo, até porque no momento como a gente está vivendo de crise, a inovação, ela ajuda o país a crescer. Ana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer, viu? Isso, o prazer foi todo nosso. Boa sorte em suas pesquisas e que sua empresa, né, cresça e cresça cada vez mais. Tá. Esse ramo também, né, que é bem interessante. Isso, que a gente dissemine mais a neurociência. Obrigada, viu? Tchau. Obrigado. Aguenta coração que o Enem tá chegando, mas calma, que a gente tá aqui pra te ajudar nessa caminhada. Até a próxima. A minha dica para vocês vai ser a seguinte. Primeiro, dormir é fundamental. Eu sei que tem muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, a ansiedade é grande, mas
tira umas horinhas para descansar. Quando a gente dorme, o cérebro da gente processa melhor as coisas. Então, você vai conseguir aprender mais, ter mais atenção, ter mais memória. Então, tira aquele tempinho para dormir. A segunda dica que eu vou dar vai ser a seguinte: estresse, um pouquinho de estresse ajuda, mas muito estresse atrapalha também. Então, sempre que está nervoso demais, está muito ansioso, está chegando a hora da prova, senta com um amigo, senta com a família, procura um suporte social, vai no cinema, sai um pouquinho, porque espairecer também ajuda o cérebro a funcionar melhor. Desejo sucesso para vocês e boa prova.